Em nome de Jesus, pode se sentar, amada igreja, em nome de Jesus. Oh, como é bom estar na casa de Deus. Lá embaixo está escrito, olha, só baixar um pouquinho, em nome de Jesus. Glórias e glórias. Opa, tá melhor? Tá bom o som? Ficou bom agora? Em nome de Jesus, tá bom? Sim ou não? Ficando? Beleza, obrigado, irmão. Ô, meu irmão, minha irmã, ó, noite de oração e poder, amém? Tá preparado? Tá preparado? Vou cumprimentar os irmãos de sempre e os visitantes, em nome de Jesus. Tem visita que é quase uma visita, né? Oh, glória, em nome de Jesus. Devia vir mais, mas já é de casa, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos para a glória e honra do nosso Deus. Vamos diretamente para a boa e santa palavra. Hoje nós vamos ficar praticamente num versículo só. Aliás, um pedaço de versículo, que a gente vai bem fundo nele. Vamos para Mateus capítulo 6, verso 13, parte A. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo é 6, o verso é o 13, parte A, que é só no início. Amém? Mateus, capítulo 6. Verso 13, parte inicial. Amém? Aqui estamos no contexto em que Jesus, lá no Sermão do Monte, está ensinando a oração modelo. Amém? A oração modelo, como a gente conhece aí fora, né? Até por aqueles que não são crentes, né? Chamam de Pai Nosso, não é isso? E quando Jesus explica no livro de Mateus, né, essa oração está no contexto do Sermão do Monte. Ela também é ensinada lá em Lucas, só que em Lucas Jesus se posiciona numa planície. Então tem muita gente que tem controvérsia, fala, mas Jesus estava no monte ou na planície? Meu irmão, Jesus com certeza pregou a mesma palavra várias vezes. Ele ensinou coisas, as mesmas coisas para várias comunidades, amém? Ele pregava dia e noite e dia, por 3 anos. Então quando Mateus, né, capta a mensagem, ele descreve quando Jesus subiu naquele monte e proferiu seu sermão, seu longo sermão, que é aqui no livro de Mateus, pega capítulo 5, 6, 7. Agora Lucas não. Lucas já está descrevendo um outro momento que Jesus fez essa mesma pregação, num outro lugar, nesse caso uma planície, amém? É tudo muito fácil de entender, basta ter boa vontade, amém? Não é contradição nenhuma, glória a Deus. Mas aqui estamos chegando no final da oração, e aí Jesus fala essa palavra. Ele faz a junção dessas duas sentenças. E eu quero que você preste muita atenção. Não é só convite não, tá, irmão? Com o coração. Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pausa. Neste momento, praticamente o culto inteiro vai ficar só nesse trechinho, amém? Jesus Cristo está juntando duas informações aqui nesse breve texto. Talvez aqui na nossa Bíblia, a versão Almeida revisada e corrigida, as palavras que foram usadas podem aí de repente causar alguma confusão, porque o induzas pode levar, né, a pessoa a imaginar que Deus induz alguma coisa ruim. Cuidado, né? Por isso que é bom a gente consultar mais de uma versão, amém? Porque às vezes a palavra, tal como nós usamos no cotidiano, ela guarda outros significados, amém? Que às vezes a gente não tem ali familiaridade, mas que está presente. Então, se tem alguma coisa que te incomoda, antes de você, né, começar a pensar que talvez não seja bem assim, talvez seja diferente, não, meu irmão, vai em outra versão da Bíblia, amém? Vai em outra versão, consulta, às vezes clarifica. Agora, se ainda assim a dúvida ficar,
Pastor está aqui para isso, amém? Pastor está aqui para isso. Estou confuso nisso aqui, pastor. Vamos encontrar a resposta juntos, amém? Para a gente não ter, assim, sabe, mal entendido, pode ficar onde você está, mas se quiser também pode me acompanhar. Vamos ali rapidinho para Tiago, capítulo 1, verso 13. Lembrando que tem essa palavrinha aqui: não nos induzas à tentação. Vamos ver o que significa. Primeiro a gente faz a exegese, como a gente aprendeu aí nos cursos de sexta-feira. Primeiro a gente faz exegese, depois a gente faz hermenêutica, amém? Valeu a escuta aí de sexta-feira, hein? Exegese, hermenêutica. Nossa, pastor, palavra difícil. Pois é, não veio no culto então de sexta. Palavra fácil. Exegese significa entender o texto, amém? Ler e entender as palavrinhas. E hermenêutica, interpretar, amém? Primeiro a gente tem que entender para então interpretar. Tiago capítulo 1, versículo 13. Lembra lá que em Mateus, né, no texto que nós lemos, de Mateus capítulo 6, verso 13, que é da Almeida Revisada e Corrigida, está escrito assim: não nos induzas à tentação, amém? Então o irmão ele pode pensar assim: não, então será que Deus induz a tentação? Porque se Jesus está pedindo para não induzir, é porque Deus induz. E o que é induzir? É levar né? É conduzir a pessoa para aquilo, não é isso? A pessoa pode ficar confusa. Será que Deus induz a tentação? Mas está aqui Tiago para dizer que não é nada disso. A interpretação está equivocada. A palavra não quer dizer isso. Vamos lá? Olha o que ele fala: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, amém? Então da onde que vem a tentação? Vem de Deus? Todo-Poderoso? Não, de Deus só vem o que? Ele é o Pai das luzes, só vem coisa boa. O próprio Tiago fala isso aqui, amém? Então não vamos errar na interpretação, amém? Pode voltar lá para Mateus 6,13, pode voltar. Nossa pregação vai ficar fixa aqui. 6,13. Então, pastor, o que significa essa palavra induzas? Se não é que Deus nos leva, né? Então, o que significa a palavra induzas? É que eu vou chamar, amém, irmão? A ajuda dos universitários. Vou aqui recorrer a duas outras versões da Bíblia. Uma é a ARA, Almeida Revisada e Atualizada, amém? Qual a diferença da Almeida Revisada e Corrigida para a Almeida Revisada e Atualizada? Como o próprio nome já disse, ela é atualizada. O que significa ser atualizada? Ela traz palavrinhas que são mais comuns ao nosso vocabulário, ao nosso cotidiano, e portanto torna mais fácil a compreensão digamos assim, da matéria que está sendo explicada, amém? Do tema que está sendo aqui exposto. Entenderam? Então tá lá, Mateus 6,13 vai estar diferente de você, só ouve agora, versão Almeida Revisada atualizada. E não nos deixes cair em tentação, amém? Ficou mais claro, ficou? E não nos deixe cair em tentação, amém? Então aquela palavra induza pode induzir ao erro, amém? Porque não está dizendo que Deus induz alguém à tentação. Ao contrário, Deus pode impedir o sujeito de cair em tentação. Amém? É o inverso. Está claro, meu irmão, minha irmã? Claro? Então não nos deixes. É isso que Jesus está falando. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí a segunda parte é igualzinha. Mas livra-nos do mal. Amém? Está claro, meu irmão? Está claro? Então aqui fica... Isso é importante, hein? Fica aqui uma orientação importante. Se você lê alguma coisa na Bíblia, cuja palavra, ou porque ela é difícil, você não conhece, ou porque ela pode estar te levando para uma mensagem estranha, vai em outras versões, medita, pega um dicionário, ou então consulta o pastor, amém? Antes de pensar, bobagem. Tipo, Deus induz a tentação. Não, você viu que Tiago tirou, né? De longe essa hipótese, né? Deus não tenta, nem é tentado. Amém? Está claro? Então vamos para frente. Agora sim nós vamos chegar na mensagem.
Olha como é que Deus, por meio do Espírito Santo, que através de Mateus nos imortaliza essa palavra, associa duas ideias: tentação e mal. Meu irmão e minha irmã, nós devemos orar para que Deus nos dê força, capacidade, discernimento, energia, inteligência e tudo mais que for necessário, para que a tentação não entre e não faça morada no nosso coração. Amém? Nós temos que orar a Deus. Jesus não é à toa, está dizendo isso aqui. Ele está no meio da oração dele, amém? Está no final da oração dele. Então ele está dizendo lá pelas tantas: Deus Pai, não nos deixe cair em tentação. Quando você for orar sozinho na sua casa, fala assim, fala na primeira pessoa, amém? Porque para não ter dúvida: Pai, não me deixe cair em tentação, amém? Que a oração coletiva nos deixe, mas quando você e o Pai, fala na primeira pessoa. Ah, pastor, se adulterar a palavra, não, é você assumir a palavra para você. Pode alterar aqui, você vai dizer: Pai, não me deixe, eu não posso cair em tentação. Meu irmão, você está orando para não cair em tentação? Você tem que orar. Que tentação? Oh, meu irmão, são as mais diversas. A tentação de brigar, a tentação de responder, a tentação de ficar bravo, a tentação de ficar frustrado, a tentação de ficar de repente magoado, a tentação de querer o que é do outro, a tentação de querer fazer o que não deve, a tentação de provar o que não pode ser provado, de engolir o que não pode ser engolido, de tocar no que não pode ser tocado. São milhares de hipóteses, amém? Por isso que a palavra é clara: não nos deixes cair em tentação, genericamente, seja qual for a tentação. Porque, como nós lemos lá em Tiago, a tentação não vem de Deus, a tentação ela vem da nossa própria existência. Está claro, meu irmão? Nunca nos esqueçamos que nós viemos de Adão, e Adão é a imagem de Deus corrompida. Ainda que Jesus tenha nos resgatado, nós ainda temos que todo um percurso de santidade pela frente, amém? E o diabo vai tentar nos tirar disso, ele vai tentar nos tirar do caminho, ele vai tentar nos desviar, e ele sabe como fazer. Meu irmão, eu costumo dizer muito e muitas vezes: todos nós viemos, cada um com um plano de trabalho. O pecado, ele não toca exatamente igual a todos nós. É como se cada um de nós tivesse uma fechadura e o diabo soubesse exatamente a chave que ele precisa usar para acionar o pecado. Está claro, meu irmão? Então, por isso que a palavra diz: vigiai. O diabo é vosso adversário, ele anda de redor, buscando o que é uma fresta, uma fraqueza para te tragar. Ele fica te olhando para ver onde é que está a fechadura, qual é o tamanho da chave que ele precisa usar, qual é a forma. Tem chave diferente, tem tetrachave, tem chave simples, tem aquela chave que é mais grossa, tem aquela chave de casa de vó, né? Tem todo tipo de chave, cada um tem uma fechadura. Não se engane, tem sim, você, eu, todos nós, amém? E o diabo fica o tempo todo, ele não faz mais nada da vida, ele fica o tempo todo te medindo para saber como é que ele vai quebrar a tua firmeza na fé. Pastor, não estou entendendo. Vamos entender. Tem irmão que tem problema com honestidade, que não pode ver uma coisa valiosa que ele quer para ele. Tem irmão, você pode deixar aqui joias na frente e ele nem liga, não é o tipo de pecado dele, amém? Mas esse mesmo irmão que não liga para joias, ele não pode ver uma moça bonita passando. E o que tem problema aqui com a honestidade, não tem problema com a lascívia. São fechaduras diferentes.
Tem irmão que fica invejando a coisa dos outros. Tem irmão que não está nem aí. Mas porém, contudo, entretanto, quando você fala, quando você pisa no caminho, ou fala uma coisa que não gosta, ele já explode. O problema dele é a ira. Está entendendo, meu irmão? Por isso que a palavra de Deus também nos ensina: não julgue para não ser julgado, pois com aquilo que tu medir o outro, você também será medido. Amém? Então, meu irmão, cuidado, tá? Estão comigo? Cuidado. Aquele irmão lá é pecador, ele vive no botequim. Meu irmão, aquele é o problema dele, né? Qual é o teu? Só de você estar fazendo esse comentário aqui, a gente já está vendo que tem um probleminha com você, não tem? Você está querendo sentar no trono de Deus? Cuidado, o último que tentou fazer isso foi Satanás. Olha, porque quem julga é o quê? Quem pode julgar? Deus, né? Ao contrário, Jesus falou: tira o travessão do teu olho, não aponta ali para o cisco do olho do irmão. Então, para nós, às vezes é muito fácil chegar e falar assim: mas o irmão, o colega, aquele lá, ele não cumpre com a sua palavra, ele não faz, né, aquilo que ele diz que vai fazer, ele é um mentiroso. Ô irmão, esse é o pecado dele e o seu é o julgamento. Está claro, meu irmão? Não fala dos outros, não fala dos outros. Cuida de si mesmo. Por isso que a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então se sentar à mesa de Cristo. Está claro, meu irmão? Então a palavra começa dizendo assim: Jesus está ensinando uma oração, e ele está falando assim: ora para Deus te fortalecer, para você não cair em tentação. Aqui uma palavra importante: enquanto estivermos no campo da tentação, você está em condenação, você está em pecado, você está transgredindo. Atenção, igreja, não, 1000 vezes não. A Mariana lembrou outro dia, a gente estava tendo uma conversa ali sobre Martinho Lutero. Não sei se já ouviram falar nesse camarada. Martinho Lutero foi o fundador da primeira igreja reformada, a primeira igreja que rompeu com o catolicismo lá no século XVI. E ele era um homem angustiado. Por quê? Porque toda vez que ele recebia uma tentação, ele achava que já estava pecando. Meu irmão, calma. Jesus foi tentado. A palavra não fala isso? Ele foi para o deserto, ele foi tentado. Jesus já pecou? Já pecou? O único ser que pisou nesse chão nunca pecou. Então, portanto, Jesus foi tentado, não significa que ele pecou, porque ele nunca pecou. Se eu for tentado, eu não estou pecando. Eu estou, alguém, né, está tentando me fazer pecar. O diabo está tentando me fazer pecar. O que eu devo fazer? Resistir. A tentação vem, meu irmão. Não ache que não vem, porque ela vem. O diabo não vai deixar a sua vida ser tão tranquila assim. Ele vai tentar virar a chave na fechadura. Mas você tem que o quê? Resistir. Está claro, meu irmão? Está claro? Meu amigo, minha amiga, eu não estou dentro do coração de vocês. Eu já sei a dificuldade do meu próprio coração. Cada um tem o seu próprio dilema de santidade para enfrentar. E às vezes, meu irmão, vai ser difícil. Às vezes vai ser difícil. O irmão que gosta de fofoca, na língua coça. O irmão que quer saber da vida dos outros, a orelha coça. Ele vai ter vontade. Mas o que vai nos dignificar? A capacidade de não ceder. Irmão João, estou só te usando de exemplo, tá, irmão? Não tem nada a ver, não. Aí o irmão João chega para mim e fala assim: pastor, eu tenho que te contar. Aí, irmã, o que eu tenho que fazer? Irmão Jonas, não quero saber. Está claro? Não quero saber. Quanto mais vontade eu tiver de saber, mais eu tenho que resistir. Está claro, meu irmão? Às vezes o Jonas
que eu não estou nem aí para fofoca, eu vou ouvir, vai morrer, daqui a 5 minutos eu vou esquecer. Então eu posso até ouvir. Agora, se eu tenho problema com o pecado, a fofoca, meu irmão, não dá uma frestinha, não. Mas para na raiz. Está claro? Para na raiz. Se o irmão tem o pecado da desonestidade, então, meu irmão, aqui, irmão, toma aqui a chave do meu carro, estaciona para mim. Não quero não, meu irmão, não vou fazer isso não. Para que você vai fazer isso? Para que você vai esticar a tentação? Se o irmão tem um problema, com a lascívia, cancela os programas de televisão que tem lascívia, bloqueia o celular, não vai para lugar onde você vai ter que ver o que sabe que vai te fazer, sabe, ser puxado para o mal. É simples, é isso que Jesus está falando. Peça a Deus para não te deixar cair em tentação. Então você vai pedir: Deus, por favor, tira essa tentação do meu coração. Deus não vai conseguir tirar a tentação, Ele vai conseguir te dar força para resistir à tentação. Olha, não nos deixe cair em tentação. Ele está falando: não nos tire a tentação, porque Ele sabe que o diabo vai tentar. Não nos deixe cair. Amém? E aí, na sequência, olha o que Jesus fala: livra-nos do mal. Meu irmão, minha irmã, é essa a ordem dos fatores. Presta atenção. É ouro que o Espírito Santo está trazendo para nós essa noite. Às vezes tem um irmão que está só atado pela vida, orando, e nada acontece. Mas o mal só triunfa na minha vida. A culpa é de Deus. Deus não me ouve. Deus não escuta as minhas orações. Será mesmo? Será que você não está invertendo a ordem? Quanto irmão que eu ouço falando: se Deus me der isso aqui, eu vou fazer aquilo para Deus. Se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo outro para Deus. Se Deus me der isso aqui, eu vou ser o mais santo do santo. Meu irmão, está errado, porque não é essa a ordem que está aqui. A ordem está primeiro: Deus, me ajuda a não cair na tentação, me ajuda a não pecar, me ajuda a manter a santidade, me ajuda a manter a pureza. E então, na sequência, livra-me do mal. Amém? Livra-me do mal. Ou seja, primeiro eu resisto. Tudo que está na minha força, eu mesmo resolvo. E o que excede a minha força, Deus age e resolve. Amém? Está claro, meu irmão? Olha só, olha como é que a coisa faz todo sentido. O irmão sabe que não pode comer aquele tipo de comida porque vai fazer mal. Está ali às vezes com diagnóstico de diabetes, hipertensão, está lá com a carótida com gordura, ou tem parentes na família que já tiveram algum problema de saúde. Onde que você acha que o diabo vai tentar te tentar? Onde que você acha que o que o diabo vai ficar te ofertando? A comida. Por quê? Porque o diabo veio matar, veio roubar a tua alegria, veio roubar a tua saúde. Ele vai te tentar nisso. Primeiro passo quem dá é Deus te livrando do mal? Não, é Deus. Resiste à tentação e para de comer aquilo que está te fazendo mal. E uma vez que você para de comer, para de capitular a tentação. Sabe o que significa capitular, né? Sabe o que significa capitular? Capitular significa o quê? Se render à tentação. Para de fazer o que te faz mal. Parou? Agora ora para Deus: Deus, me livra desse diagnóstico. Você duvida que Deus vai te livrar? Eu tenho certeza. Mas é genético, Deus altera a genética. Mas é irreversível, Deus reverte. Mas hoje não interessa. Mas o médico fala: não interessa. Você está resistindo ao mal? Você está fazendo a sua parte? Você está realmente mantendo-se puro, íntegro, santo? Deus te livra do mal. Deus não vai te deixar envergonhado. Deus não vai te deixar no fim da estrada dizer: nossa, eu tentei tanto e no final não consegui. Não. Deus vai te dar vitória, meu irmão.
E isso em todas as áreas. Todas as áreas. Às vezes a pessoa está lá toda esfarrapada na vida, mas por quê? Porque não perde a oportunidade de fofocar, não perde a oportunidade de mexer nas coisas dos outros, não perde a oportunidade de murmurar contra as bênçãos que Deus deu, não perde a oportunidade de brigar com os outros, e a bênção então não alcança. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, está lá em Êxodo finalzinho, lembra dessa história? Moisés instruiu pelo Espírito a construção do tabernáculo, e no momento que ele entrar no tabernáculo, a luz de Deus brilhou e Moisés não conseguiu entrar. E depois dessa cena vem 2 capítulos, vem 2 livros. Podemos incluir Deuteronômio, vou botar 3 livros falando de purificação. O que significa, meu irmão, minha irmã? Quem não é puro não pode ficar na presença de Deus. Quem não é puro não consegue ter a audiência com Deus. Quem não está puro, lembra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, primeiro você vence a tentação, não deixa ela se tornar pecado, mantém-se puro e se dirige a Deus e diz: livra-me do mal. E Ele livra. Está claro, meu irmão, minha irmã? É uma oração. Quando nós aqui, daqui a pouco, nós vamos fazer essa oração juntos. Nós não vamos fazer toda a oração moderna, nós vamos nos concentrar nesse ponto. Primeiro, não me deixe cair em tentação. Segundo, então, me livra do mal. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer, Ele pode fazer, mas Ele não vai substituir aquele que nos compete. Amém? Em nome de Jesus? Então nós vamos fazer essa oração agora, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.